Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para responder algumas perguntas dos nossos inscritos no nosso canal e a primeira delas é sobre o uso de espécies de diferentes biomas na restauração. O grande problema disso é a gente estar trazendo algumas espécies que têm o potencial de serem invasoras nesse novo ambiente. Então a gente pode estar colocando alguma coisa que se adapte tão bem nesse local que ela vai começar a ocupar o lugar das espécies nativas, né? Então esse é um problema. O outro seria dessa espécie também não ter nenhum tipo de adaptação e acabar morrendo, né? Então a gente pode perder pelos dois lados, né? Uma porque ela não se adapta e outra porque ela pode se adaptar tão bem que vai tomar o lugar das espécies nativas desse local. Quanto ao uso de bananeiras nas nascentes, a primeira coisa que a gente precisa pensar é separar dois grandes grupos de restauradores. Os grandes proprietários, aqueles acima de 4 módulos fiscais, e os pequenos proprietários, né, de 0 até 4 módulos fiscais. Esse grupo de pequenos proprietários, a legislação permite que eles façam a restauração das suas áreas de preservação permanente com sistemas agroflorestais, inclusive incluindo espécies exóticas. Então é possível sim a gente estar utilizando bananeiras dentro de um sistema consorciado com espécies nativas e fazendo isso de uma forma onde o pequeno proprietário tenha um ganho financeiro, né, um ganho econômico com a restauração, recupere as funções daquela floresta, daquele sistema florestal que está sendo constituído e ainda cumpra com a legislação. Então é possível sim, só que isso é muito importante que seja orientado, né, por um profissional que entenda do assunto, para que ele não coloque também algumas espécies com potencial de invasão também nessas áreas, né? Então a gente tem algumas espécies agrícolas ou espécies cultivadas que também pode invadir o local e acabar prejudicando. Então sempre com orientação técnica é possível sim. Sobre a importância das eugênias, vale a pena dizer que são espécies atrativas da fauna, né? Elas têm frutos que as aves adoram e sempre que a gente coloca essas espécies frutíferas na restauração, você está atraindo também outras sementes de outras árvores que não estão ali. Então elas podem ser colonizadas, a sua área plantada ela vai ser colonizada por outras espécies trazidas pela avifauna. Então as eugênias têm essa importância muito grande dentro da restauração como uma espécie atrativa da fauna. Elas geralmente são espécies de subbosque, compõem não o extrato superior aí da floresta, né? Não chegam até o dossel, mas elas têm essa importância na composição da diversidade da floresta e da manutenção da fauna existente dentro dessa área restaurada. E vale a pena a gente dizer também que não só as eugênias, né? São várias outras espécies que têm essa função de atração da fauna, né? Então são frutíferas e sempre que a gente pensa numa lista de espécies para compor uma restauração, a gente pensa nas funções. Então atrativas da fauna é uma função extremamente importante, mas existem várias outras, né? Como produção de biomassa, fixação de nitrogênio, recobrimento, né? Então sempre a gente tem que pensar quais são as funções mais importantes para que a gente possa compor nossa lista de restauração. Sobre a diferença de uso de tubetes ou saquinhos, né? A gente não tem uma preferência. Existem algumas ressalvas com relação ao uso de um ou de outro. Então, por exemplo, o uso de mudas, a produção de mudas em saquinho, né, ela requer um cuidado maior com relação à saída dessa muda do viveiro. Por quê? Ela não tem um sistema que direciona as raízes para o lugar certo. Então, a partir do momento que essa planta começa a ficar grande dentro desse saquinho, as raízes, né, elas começam a enovelar e a planta, né, acaba perdendo qualidade. Então, geralmente, com saquinho é utilizado um substrato misturado com esterco de vaca, né, algum composto orgânico bem curtido. Então você não consegue controlar o crescimento nem esse enovelamento das raízes. Mas se você conseguir fazer uma muda que naquele tempo, naquele momento certo, que ela está pronta para ir para o campo, você consiga mandar, a gente consegue ter excelentes mudas em saquinho, às vezes com
até um pegamento maior em função de ter um maior volume de raízes, um maior volume de substrato, né? Ao contrário das mudas em tubetes, que são um volume um pouco menor, mas a gente consegue fazer um controle muito maior de crescimento através de adubações e esse direcionamento da raiz para o fundo do tubete também faz com que seja uma muda mais saudável e a gente consiga até segurar ela um pouquinho mais no viveiro, controlando essas duas coisas, o crescimento da raiz e as adubações. Então são mudas que geralmente a gente controla todo o crescimento com fertilizantes químicos, tá? Não que não possa também utilizar um composto orgânico, é possível também, mas de uma forma geral a gente controla com produtos com fertilizantes químicos, tá? Então são sistemas bem diferentes, onde um sistema com tubete ele vai exigir um pouquinho mais de tecnologia, você vai ter que ter uma irrigação mais bem feita dentro do seu viveiro, porque você tem uma limitação de substrato muito grande, então você tem que estar com aquele substrato sempre bem molhado. Então é importante você ter uma irrigação bem eficiente para manter aquele substrato bem molhado, e também com relação o uso desses produtos químicos, desses fertilizantes químicos, exige também aí uma tecnologia um pouquinho maior, talvez uma fertirrigação, né? Enfim, são sistemas diferentes, os dois são sistemas eficientes, desde que bem utilizados.